dizer para vocês, pensando um pouco aquilo que eu poderia, em pouco tempo, transmitir para todos, e então eu poderia dizer o seguinte: 10 anos não chega a ser muito tempo, mas também não é pouco. E nós, em 10 anos, podemos fazer uma espécie de balanço de tudo que se passou com vocês. A minha impressão, apesar da alegria da festa, é que nem tudo tem corrido às mil maravilhas. Parece, salvo sempre um engano meu, que o esforço tem sido muito maior do que os resultados. E nós podemos perguntar o que se passa conosco. Penso que há dois problemas. Um inteiramente objetivo, que depende muito mais da sociedade que nós vivemos do que de nós mesmos. Infelizmente, as oportunidades estão sendo perdidas. A Constituinte, que poderia ter sido uma esperança, foi, ainda que a Constituição ainda não esteja promulgada, não houve nenhum constituinte que fizesse, por exemplo, uma distinção em matéria de propriedade, que é a matéria que eu dei para os alunos, entre a propriedade, digamos, da minha gravata, a propriedade do meu carro, que são propriedades como extensão da personalidade de cada um, e uma propriedade que representa um poder, como a propriedade da Auto Latina, como a propriedade da Votorantim, como a propriedade da Rede Globo. Não houve um constituinte que distinguisse nesta palavra o que é uma extensão da pessoa e o que é um poder sobre os outros. Então nós vamos continuar com as mesmas regras de tempos passados. A impressão que eu tenho é aquela que nós temos quando verificamos as pirâmides no Egito. Houve toda uma evolução no aperfeiçoamento das pirâmides. Podemos chegar a uma Constituição muito perfeita, mas já não era época para fazer aquele tipo de trabalho jurídico. Era preciso inovar, ter coragem, e isso faltou completamente. Um ponto. Eu não vou tomar muito tempo, mas a este ponto da propriedade, que é o outro ponto que eu indicaria é uma lástima, uma coisa que me fere o coração, a cretinice de uma federação completamente absurda, em que estados pequenos e completamente insignificantes no contexto, como Rondônia, Acre, têm o mesmo peso de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo. Não houve ninguém que fizesse a distinção entre o que é uma mera circunscrição administrativa de alguns estados, digamos assim, Sergipe, Alagoas, etc., com a questão das culturas nacionais, porque são culturas nacionais. Todo brasileiro sabe, quando vai para o Nordeste, que está indo para o Nordeste. São vários estados com uma maneira de viver, com uma maneira de falar, com uma maneira de sentir. Quando falamos vamos para o Sul, nós sabemos que vamos para o Sul, quer dizer, há toda a cultura do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, muito diferente da cultura da Minas Gerais, por exemplo, da minha Minas Gerais, a quem eu sou profundamente ligado. Muito diferente da cultura de São Paulo, onde eu nasci e onde tenho toda a minha família. Muito diferente da cultura do Rio de Janeiro ou da Bahia. Nós temos, na verdade, 7 culturas no Brasil. Não houve um constituinte que levantasse este problema das culturas nacionais. Nós deveríamos agrupar em 7 regiões com 7 capitais. Porto Alegre, em homenagem ao ministro Brassar. São Paulo,
que é a nossa capital e corresponde a toda uma região econômica e cultural. Belo Horizonte com outra cultura, Salvador com outra cultura, Recife como capital do Nordeste espezinhado, que não se encontra uma solução até hoje para o Nordeste. E ainda o Rio de Janeiro e a cidade de Belém do Pará como capital da região Norte. São 7 regiões: Norte, Nordeste, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o Sul e a região fluminense com o Rio de Janeiro. Não houve ninguém que levantasse isso, de maneira que a Constituição surge velha. Ela pode ser uma Constituição até muito perfeita do ponto de vista formal, mas surge velha. A verdade é essa. Como eu disse, eu não vou tomar muito tempo para vocês e faço apenas um segundo ponto, que eu dizia que umas coisas dependem do que está fora de nós. A outra coisa depende do que está dentro de nós, do si mesmo de cada qual. Que cada um faça aí a sua viagem para dentro de si mesmo. E a única coisa que eu posso dizer quanto a essa satisfação interna, pessoal de cada um, é as palavras de Santo Agostinho. O homem tem o seu coração inquieto, quer isto, quer aquilo, mas ele só repousa o coração do homem quando se encontra com Deus.